Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Na tarde de hoje, a gente vai ter o capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Então, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, a gente sempre reforça que essa primeira parte é uma parte de conscientização, é uma parte que faz com que a gente se disponha a pensar um pouco mais na vida, através dos ensinamentos de Jesus. Então, essa primeira parte, ela tem esse objetivo de gerar em cada um de nós, aqui tanto encarnado quanto desencarnado, essa reflexão a respeito da vida. Na segunda-feira, a gente tem umas atividades de estudo mais aprofundado da doutrina espírita, porque essa primeira parte aqui, da parte do Evangelho, que é uma palestra, você só tem a oportunidade de escutar. Mas na segunda-feira, através dos grupos de estudo com outras pessoas, vocês também têm a possibilidade de perguntar, de interagir um pouco mais. Então, quem tiver interesse, é sempre às segundas-feiras, às 20h30. Nosso canal também do YouTube, lá tem algumas palestras, onde aborda também sobre o Evangelho de Jesus, através de capítulos que são sequenciais, e a gente já tem um material lá gravado, que é disponível para todos aqueles que quiserem conhecer e se aprofundar um pouco mais, e depois, no segundo momento, vir estudar conosco. Fica de esclarecimento para vocês conhecerem. E lá, vocês podem estar, se gostarem do nosso conteúdo, se aquilo fizer sentido para vocês, a gente pede que vocês curtam e compartilhem. Por que isso é necessário? Para que essas plataformas elas possam levar esses conteúdos e oferecer, mostrar para mais pessoas, a fim de que essas pessoas também tenham um pouco mais de consciência, possam parar um pouco no seu dia a dia para pensar a respeito desses conteúdos que fazem com que, de alguma forma, a gente pare um pouco, olhe a vida de uma outra maneira, buscando novas reflexões, porque esse é o objetivo de cada um de nós estarmos encarnados. E mesmo aqueles que estão desencarnados, num segundo momento, retornarão e precisarão também lidar com as suas dificuldades, lidar com seus sentimentos que muitas vezes a gente se equivoca, por não ter essas reflexões no nosso dia. Então, que a gente possa ter uma boa palestra, absorver esses conteúdos, a fim de que a gente se lembre, por isso dessa primeira parte, dessa nossa transitoriedade que é a gente estar aqui nesse mundo, neste momento, que mesmo ele sendo atribulado, mesmo eles com dificuldades, ele existe para nós sabermos lidar com essas circunstâncias, para a gente superar as nossas dificuldades, e com isso a gente tendo mais equilíbrio, a gente possa se relacionar com as pessoas tendo mais equilíbrio, olhar para o outro com mais condições de compreender este outro também, e com isso a gente pode gerar, através de nós, uma sociedade mais equilibrada e mais consciente. Então, que todos vocês tenham uma boa palestra, e a palavra eu passo para a Maíra na tarde de hoje. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, encarnados, desencarnados, e o pessoal que nos acompanha através da internet. Então, o objetivo da doutrina espírita, fundamental, é que a gente conheça a nós mesmos. E por isso é tão necessário a gente pensar, olhar para dentro de si, reparar nas nossas reações. Porque a gente não se conhece. A gente não se conhece. A gente tem, alguns têm uma trajetória mais longa de vida, às vezes 40, 50, 60 anos. E tomaram atitudes, fizeram escolhas na vida. Todos nós fazemos escolhas e muitas vezes a gente não sabe a motivação das nossas escolhas. A gente não entende o porquê das nossas características. Por que nós somos mais impacientes? Por que nós somos mais retraídos? Por que nós somos mais nervosos, ansiosos? Por que tudo isso? E o objetivo fundamental da doutrina e do evangelho é que a gente entenda todas essas coisas. Que a gente possa olhar para a nossa trajetória e entender
quais foram as motivações? Quais foram as nossas motivações? O que nós somos? Quem nós somos? E no capítulo da semana passada, para quem não está acostumado a acompanhar as nossas atividades, a gente sempre faz uma ligação entre um capítulo com o outro para que a gente possa aumentar essa capacidade de entendimento sobre nós mesmos. A cada semana, a gente vai pegando um pouquinho, uma informação, um entendimento, uma emoção, e a gente vai juntando todas essas coisas ao longo do tempo para poder formar esse pano de fundo individual. E isso é uma tarefa que cabe a cada um de nós. Na semana passada, o capítulo falava bastante a respeito disso, que é amar ao próximo como a si mesmo. Uma coisa muito confundida nos dias de hoje com valorização de amor próprio, né? Inclusive foi falado na semana passada, está passando no YouTube hoje, se vocês quiserem e puderem também olhar também essa palestra para entenderem um pouco mais profundamente a respeito disso. Mas nós precisamos aprender a amar a nós mesmos sem esse tal de amor próprio que tanto a gente escuta falar e tão prejudicial é a nós. Por qual motivo? Porque a gente, dizendo amar a nós mesmos, a gente defende os nossos pontos de vista. A gente defende as nossas maneiras de ser, que são incorretas, que são desequilibradas. Às vezes a gente explode com alguém e a gente até tinha razão naquilo que a gente estava falando, no nosso ponto de vista, mas por ter razão e por a gente se inflar tanto naquela razão, a gente explode e a gente arrasa o quarteirão e a gente briga e a gente xinga. E ao invés de a gente resolver as coisas, ao invés de a gente compreender as coisas e trazer mais paz para o nosso coração, a gente causa mais desequilíbrio interno. E nessas defesas de ponto de vista que a gente faz diariamente nas nossas escolhas, não só desse tipo, mas às vezes a gente passa a mão por cima de alguém, de um filho. Às vezes alguém vem dizer para nós, pô, o teu filho fez isso, isso e isso. Eu acho que é melhor corrigir ou é melhor fazer alguma coisa. Ele fez tal coisa que não foi legal. E qual é a nossa primeira reação? A gente aceita tranquilamente? É difícil, né? É difícil a gente aceitar tranquilamente. Às vezes, a gente até concorda. Às vezes a gente até concorda de que realmente a pessoa tem razão, mas a gente não dá o braço a torcer. Porque a gente cria essa necessidade de se defender. E nessas posturas de defesa que a gente faz de nós mesmos, a gente vai criando inimigos, que é o capítulo dessa semana. Amar os inimigos. O que são os inimigos? Se a gente for olhar para a nossa vida, muitas vezes a gente não encontra alguém que a gente denomine como um inimigo. A gente até acha que nós somos pessoas que não os têm. Mas a realidade é que a gente não tem esses comportamentos de defesa. Se a gente se defende de algo, não significa que a gente está se sentindo atacado. Quem é que me ataca?
Em quais momentos eu sinto essa necessidade de reagir em defesa do meu ponto de vista? Às vezes, como eu falei, não é uma defesa agressiva. Às vezes a gente se fecha. A gente, dentro da nossa família, daqueles que convivem com a gente não quer se expor, não quer falar, não quer abrir o que está dentro do nosso coração, não quer falar. E a gente se fecha. E a gente se defende porque se ninguém sabe o que está passando com a gente, ninguém pode dizer se está certo ou se está errado. E a gente se isola. A gente evita encontrar as pessoas. A gente evita encontrar os amigos. A gente evita encontrar aquelas pessoas que podem, às vezes, nos fazer parar para pensar. E muitas vezes até são pessoas que estão realmente preocupadas com a gente. Mas a gente está tão nesse estado de defesa, de necessidade de defender alguma coisa que a gente nem sabe o que é. De defender um comportamento, de defender alguém que a gente julga, que a gente precisa proteger. E a gente está tão preso naquelas ideias, e aquelas ideias batem na nossa cabeça, e elas batem novamente, e elas se repetem, e elas se repetem, e elas insistem. E a gente não consegue, às vezes, muitas vezes, a gente não consegue desligar essas ideias. E a doutrina espírita nos ensina que nós não estamos sozinhos. Existem pessoas sem corpo, espíritos como nós, pessoas que já viveram como nós vivemos. E muitas vezes têm relações conosco dessa vida ou de vidas anteriores. E que também não gostam da gente por coisas que nós mesmos fizeram. Que nós mesmos fizemos. Porque nós temos defeitos. Muitos defeitos. E nós não temos defeitos de agora. Se a gente magoa alguém hoje, no presente, com as nossas características, porque muitas vezes a gente é explosivo, porque muitas vezes a gente é egoísta, porque muitas vezes nós somos arrogantes, às vezes a gente acha que a gente sabe as coisas muito mais do que os outros, e a gente acaba desprezando as pessoas que convivem com a gente. E a gente magoa as pessoas profundamente. E a gente já traiu, e a gente já enganou, e a gente já mentiu. E algumas pessoas não perdoam facilmente, como nós também não perdoamos facilmente. E essas ideias que batem na nossa cabeça não são só nossas. Assim como nós pensamos, outras pessoas pensam junto com a gente. Mas por que elas influenciam o nosso pensamento? Por que Deus permite tudo isso? Porque nós ainda temos essas características. A gente ainda tem defeitos, e esses defeitos são estimulados por aqueles que não gostam de nós, que foram prejudicados por nós. E esses estados de isolamento, de envenenamento, que é o que a gente chama aqui com bastante frequência, que começam dentro do nosso próprio coração, por algo que nós não aceitamos de jeito nenhum, por uma coisa que a gente não aceita, que a gente não dá o braço a torcer, essa ideia fermenta.
ela cresce. E esse estado de isolamento, ele vira uma depressão, vira um processo de confusão mental mais profundo. E tantas dificuldades que a gente vê nos dias de hoje. Inclusive, o pensamento suicida. E a questão toda é, então, bom, para não ter todas essas coisas, para não sofrer todos esses reveses na vida, então eu preciso amar essas pessoas, né? Porque é isso que está me dizendo. Existem pessoas que não gostam de mim, eu não gosto de determinadas pessoas, então agora eu vou ter que me forçar a gostar das pessoas que eu não gosto. É isso que tu está me dizendo? E a realidade é que não é uma forçação. Né? A gente não pode forçar totalmente. E como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, amar um amigo é óbvio que não é a mesma coisa que amar um inimigo. O amigo, nós temos simpatia por ele. A gente tem um sentimento de gratidão, de admiração. A gente quer estar junto do amigo. E do inimigo é o oposto. A gente tem dificuldade com aquela pessoa, a pessoa produz na gente sentimentos que a gente não quer ter. E a gente prefere o afastamento. Só que o que a gente vai fazer quando a pessoa que a gente tem dificuldade é um filho, é uma mãe, é um pai? O que a gente vai fazer? A gente vai abandonar? Não dá. E muitas vezes, os nossos maiores desafios emocionais são as pessoas que convivem com a gente. Porque a vida, ela faz isso com a gente. Ela coloca justamente ali para que haja uma reconciliação. Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Eu não vou poder forçar o sentimento, mas inicialmente, eu preciso olhar para dentro de mim e não permitir mais esse envenenamento, que é essa palavra que a gente usa para tentar explicar as emoções que entram dentro do nosso coração e nos causam esses comportamentos de afastamento. Então, o que é o caminho oposto? É a gente tentar compreender por que a pessoa é assim. Por que a pessoa que é o meu filho, que é o meu pai, que é a minha mãe, por que ele é assim? Quais são os motivos, quais são os caminhos que a vida colocou para ele, que construiu essa maneira de ser? E qual é a minha parcela de contribuição para que ele seja dessa maneira como ele é? Porque no filho, por exemplo, a gente mima quando é criança. A gente dá tudo, a gente quer fazer tudo. A gente não permite que a criança se desenvolva, que a criança aprenda. E quando ela começa a se tornar adolescente, nós queremos que ela seja independente, que ela vá trabalhar, que ela faça as coisas, que ela se gerencie. Mas lá atrás, a gente não permitiu, a gente não forçou. A gente quis resolver tudo pelas nossas próprias mãos. Então isso não é uma parcela de contribuição nossa? É. E a gente não cria uma pessoa que acaba tendo uma dificuldade para nós.
no futuro. Então, para a gente entrar na passagem de hoje, que está em Lucas, capítulo 6, de 32 a 36. Jesus fala o seguinte: se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Então é Jesus fazendo a gente pensar. Se a gente se acha tão bom, se a gente não consegue muitas vezes enxergar defeitos em nós, ao ponto de que a gente possa encontrar um caminho para mudar e ser diferente, então por que aquelas pessoas que a gente critica, aquelas pessoas nas quais a gente vê defeitos, problemas, aquelas pessoas também fazem o bem a quem elas gostam? Assim como nós. Nós também só fazemos o bem a quem se aproxima de nós, a quem vem na nossa direção, a quem nos é simpático. Quantas vezes a gente consegue, por mais difícil que seja, por mais dor que nos cause, a gente fazer o bem a alguém que nos ignora? Não digo nem que nos faça mal, porque é bastante difícil. Mas alguém que não nos ignora, não nos dá assim grande crédito, não nos dá um grande valor. Quantas vezes a gente consegue ter esse afeto, essa emoção, esse desprendimento por alguém que nos ignora? Se a gente for honesto, é difícil. Por quê? Por que é difícil? Se só emprestardes, aí ele fala várias coisas, se só fizerdes o bem, se só amardes, se só emprestardes, que são demonstrações de carinho, de bem-querência, de preocupação. A gente só empresta, a gente só faz o bem, a gente só ama aqueles a quem a gente sabe que a gente vai receber de volta. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a gente está mais preocupado em fazer o bem e em fazer o que é equilibrado, ou a gente está mais preocupado em ser beneficiado? Se a gente for pensar em Jesus, Jesus era assim? Jesus não era assim. Jesus tinha uma capacidade de ir na direção daqueles que eram os desprezados. Da prostituta, do cara que era o cobrador de imposto, que era visto como um corrupto. Tanto que os religiosos da época achavam um absurdo isso. Achavam que ele ia se contaminar. E ele não tinha medo de se contaminar por nada. Porque ele tinha dentro dele uma segurança, uma certeza enorme. E é o que nos falta. E é justamente o que nos falta. E quando a gente fala dessas coisas de reparar sobre o que se passa dentro da gente, das nossas reações, é justamente para a gente começar um caminho lento, mas sincero, na direção de a gente enfrentar essas coisas. Porque quanto medo a gente não tem dentro do nosso coração? Quantos medos? Medo, a gente tem muito medo. E se a gente for parar para pensar, a gente se defende por medo. A gente tem medo que alguém não goste da gente e a gente precisa defender aquele afeto
de todas as maneiras. Se eu tenho um relacionamento, eu tenho medo de perder o relacionamento. E aí eu tenho ciúme, porque cresce dentro de mim uma emoção de necessidade de prender aquela pessoa a todo custo. E esse medo me gera uma quantidade enorme de reações corporais, físicas, porque não é só sentir o ciúme. Eu tenho palpitação, eu tenho ansiedade, eu tenho inquietação. Então essas emoções nos prejudicam muito. E a realidade é, o que nós vamos realmente perder, de fato? Se for um relacionamento verdadeiro, há necessidade de eu prender alguém? Não. E se for um relacionamento falso, vai adiantar eu prender a pessoa? Também não. Parece simples, mas emocionalmente é complexo. E por isso, diariamente, a gente precisa pensar nessas coisas, nas nossas emoções. E seguindo aqui. Se só emprestardes àqueles que vos possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Ele está falando do mérito da bondade, ou seja, de a gente ter incorporado a real vontade de fazer o bem. Então, se eu incorporei em mim a real vontade de fazer o bem, então, por que eu estou esperando ser beneficiado? Sinal de que eu queria a recompensa. Quando as pessoas de uma vida se entreajudam dessa maneira, ela está falando, as pessoas que tu critica, que tu acha que vivem errado, também fazem isso. Também se ajudam entre si. Então, que diferença tem? Que diferença tem se eu acho aquela pessoa má e eu me acho boa, mas eu não tenho essa vontade de fazer o bem indistintamente? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo. Que significa o maior tesouro que a gente pode conquistar, que é essa segurança interna, que era o que Jesus tinha. Porque quando ele fala ser filho, é não ter medo. Porque se confia em Deus absolutamente. Então, se nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas e que todas as coisas acontecem na nossa vida para o nosso próprio bem e para o nosso próprio aprendizado, podem ter as dificuldades, vão ter os momentos em que a gente vai aprender, chorar, que vai doer. Mas esse medo que a gente tem, esse medo, essa incerteza, não vai mais existir. Que é bom para os ingratos e até os maus. Porque Deus dá oportunidade todos os dias para nós mesmos. Quantos de nós a gente olha para a nossa própria história e a gente não enxerga momentos em que a gente errou? Coisas que, se a gente olhar, a gente tem vergonha. E a gente até nem quer olhar muito porque dói. A gente
tenta colocar coisas no lugar para abafar aquela dor. Mas Deus nos permite todos os dias um recomeço. Como nos permite agora, nos dá a compreensão, as ferramentas, a oportunidade e o amor das pessoas que nós conhecemos e que nós amamos. Então Deus não nos trata de forma a nos castigar pelos erros que a gente comete. Então por que a gente vai querer castigar os outros pelos erros que eles cometeram? Essa é a questão. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, para a gente encerrar, porque semana que vem vai falar a respeito mais profundamente dessa questão de dar sem a intenção de receber em troca. E claro que se a gente receber algo, vai nos fazer o coração feliz. Óbvio. Um reconhecimento, uma amizade. É óbvio. Mas o não recebimento disso não impede o ato. E a gente sabe que falar é fácil, difícil é fazer. Isso nós sabemos. Mas a realidade é que fazendo, por mais difícil que seja, é libertador. Porque nos liberta do medo. Nos liberta dessa prisão que a gente criou para nós mesmos. E a gente vive de forma mais espontânea, querendo aprender com os eventos da vida. Então, que a gente se permita, que a gente enfrente, que a gente tenha coragem de fazer coisas que nós nunca pensamos que nós poderíamos fazer. Perdoar alguém que nos machucou. Que a gente tenha coragem, porque quando Jesus fala, se alguém te bater numa face e dar a outra, as pessoas pensam, poxa, vai ser muito bunda mole assim, né? Porque a gente acha que a agressão é a melhor resposta. Mas a realidade é que quando Jesus é batido numa face e ele tem a coragem de dar a outra, é porque ele não tem medo de sofrer. Ele não tem medo de sofrer. E ele, no alto do seu equilíbrio emocional, tem pena do agressor. Porque a agressividade é um mal que todos nós já sentimos. Nós conhecemos esse mal. E ele não tem isso dentro do coração. Então que a gente mude a visão a respeito. Que a gente entenda a força que há na serenidade e na paz para que a gente possa buscar isso incondicionalmente e diariamente. Que a gente possa encontrar todos vocês na semana que vem. Tenham uma boa semana e até a próxima. Ao pessoal que nos acompanha de casa, a gente se despede. Lembrando que a gente também tem atividade na terça-feira, às 20h30, de palestra. E na segunda aqui, internamente, para quem tiver interesse, conhecer mais profundamente a doutrina espírita. Então, desejo uma boa tarde, que vocês possam ficar refletindo a palestra da tarde de hoje. E até uma próxima oportunidade.